Êxodo capítulo 4, verso 31. Diga assim comigo, queridos. Deus vai falar comigo. Agora você acredita nisso, tá bom? Creia nisso. Apesar do pastor Alexandre, Deus vai falar com você. Que em nome de Jesus, Deus use a minha vida e ministre uma palavra rema, que Deus no seu poder, na sua sabedoria, possa ministrar o coração de cada um de forma pessoal, segundo as suas necessidades, segundo os seus desejos. Que Deus fale com você, meu amado, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz assim, eu peço para o Senhor. Eu sei que o Senhor colocaste algo no meu coração, e eu quero trazer muito mais do que uma palavra bíblica de ensino. Eu quero pedir que o Senhor, o teu Espírito Santo, traga uma palavra que venha falar ao coração dos meus irmãos de forma ímpar, forma personalizada, ao coração de cada um, em nome de Jesus. E os meus irmãos saiam daqui renovados, fortalecidos, encorajados, transformados, em nome de Jesus, Pai, cheios de fé, cheios de esperança, em nome de Jesus. Faz assim, Pai, através da Tua santa e bendita palavra, que a Tua palavra agora ache em nós um coração como uma boa terra, e a semente da Tua palavra caia nessa terra e produza frutos, em nome de Jesus, frutos a 30, 60, 100 por um, como diz a Tua palavra. Produza muitos frutos, e Seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou ler com vocês capítulo 4, só o verso 31, só que eu vou fazer várias citações em todo o livro de Êxodo. Não vai dar para a gente ler todo, é muito extenso. Eu vou citando os textos, tá? Os capítulos e textos, e falando um pouquinho da história para vocês. Êxodo capítulo 4, verso 31. Diz assim: e eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, curvou-se em adoração. Até aqui, queridos. A palavra que eu quero compartilhar ao seu coração, dentro desse texto, no contexto do livro de Êxodo, eu coloquei como tema livres para adorar. Livres para adorar. Amém? Para mim começar a dar início aqui o que eu quero dizer para vocês, deixa eu só falar um pouquinho do contexto. Acredito que vocês conhecem aqui um pouco a história do livro de Êxodo, né? Fala sobre a história de Moisés, um homem de Deus sendo usado como libertador do povo de Israel. Deus chama Moisés, né? E Moisés é um instrumento para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. Se eu não me engano, foi 430 anos, ficaram como escravos, e Moisés é usado para libertar. Mas há todo um processo. Deus chama Moisés, fala para Moisés ir até os líderes do povo, ao faraó, dizer para o faraó, fale para ele, diga para o meu povo, deixe o meu povo ir, para me prestar uma festa no deserto, para me celebrar uma festa, para me cultuar, né, para me adorar, deixa o meu povo ir, né, deixa aí 3 dias de caminhada no deserto para poder me cultuar, celebrar uma festa. Essa é uma palavra. Vai estar em diversos textos, como eu disse, não vai dar para eu abrir aqui agora. Depois você leia o texto de Êxodo aí, tá bom, queridos? Mas aí fala sobre isso e Moisés vai lá, fala com o povo, fala com o faraó, e a gente conhece a história, sabe que não foi de imediatamente que o povo foi liberto, né? Faraó endureceu o coração, não deu ouvidos a Moisés, uma hora até mesmo o povo ali não deu ouvidos porque não foram libertos de imediato, né? Mas a gente sabe que houve libertação, que Moisés foi usado e aquele povo foi liberto. Agora o detalhe que eu quero pegar do texto aqui, queridos, é que eles foram libertos, mas Deus, quando usa a vida de Moisés para dizer ao faraó e aos líderes do povo dele, deixa o meu povo ir para me prestar culto, deixa o meu povo livre para ir me adorar. Eu quero que você guarde isso, amém? Mas agora sim, dentro desse texto, a gente foi criado, queridos, a gente sabe que foi criado para adorar a Deus. E uma das coisas que os nossos inimigos das nossas almas mais quer é nos manter cativos, manter a gente preso. Ele não quer que a gente adore a Deus, queridos. A gente vê isso, que ele fez isso até com Jesus, quis roubar até a adoração. Jesus, quando foi provado no deserto ali, né, e falou assim, eu te darei tudo isso, oferecendo as riquezas, os esplendores do mundo, aí te darei tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus fala, não,
Para trás de mim, Satanás. Preste culto só ao Senhor seu Deus, e só a Ele servirás. Satanás não quer que nós adoremos a Deus. Satanás não quer, e nós fomos criados para isso, queridos. Você e eu fomos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. E no texto, no livro de Êxodo, a gente vê claramente esse ensino. Satanás, através da figura de Faraó, não queria o povo livre para adorar a Deus. Não queria que o povo saísse da escravidão, como eles estavam cativos, amarrados. E o inimigo, eu quero dizer para você, queridos, ele não quer ver você livre. Ele não quer ver você liberto. Ele não quer você adorando a Deus, sua família adorando a Deus, como nós falamos aqui, até no culto doméstico. Ele não quer ver isso na sua vida. Ele quer te manter cativo, aprisionado, amarrado, né? Ele quer manter eu e você dessa forma. Ele não quer que nós venhamos desfrutar de uma vida abundante, porque Deus tem isso para mim e para você. Deus tinha feito uma promessa para esse povo. Vocês vão sair daí, eu vou libertar vocês, e vocês vão para uma terra que mana leite e mel, terra de fartura, ou seja, prometendo abundância. Vocês vão entrar nessa terra, é o que eu tenho para vocês, né? E o inimigo queria? Faraó queria? Não. Faraó queria mantê-los cativos, presos, com medo de perder os seus escravos. Eu quero dizer para você, Satanás também tem medo de nos perder como escravos deles, né? Como que a gente fique amarrado. Aí de repente você fala, pastor, mas eu já sirvo ao Senhor, vou falar sobre isso. Né, quem serve, quem não serve, mas eu quero que primeiro você entenda de forma geral, Satanás nos quer presos, cativos e amarrados, de forma que a gente não adore ao nosso Deus, não adore com palavras, não adore com a nossa vida, porque a adoração é um estilo de vida, não é só palavras, faz parte também, e Ele não quer que a gente adore, quer nos impedir disso, amém, queridos? Mas a gente sabe que o que nosso Deus tem para as nossas vidas, que já foi conquistado na cruz, é uma vida livre das amarras do diabo, e que a gente possa adorá-lo e desfrutar das suas bênçãos. Mas aí no capítulo 4, verso 31, onde eu comecei a falar com vocês, queridos, o primeiro tópico que eu quero dizer é sobre adorando a Deus em tempos difíceis. Quando a gente está passando por tempos difíceis, que nos afligem, queridos, o que o inimigo das nossas almas mais quer é que a gente venha parar de adorar, que a gente venha calar a nossa boca. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, mas antes medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito, só então seus caminhos vão prosperar, você vai ser bem sucedido, não deixe de falar. Uma das coisas que o inimigo mais quer em tempos difíceis, é fazer com que você se cale, com que você deixe de adorar a Deus, tanto de palavras, quanto com a sua vida, que você fica quietinho, acuado, como um bichinho, naqueles tempos difíceis que você está passando, porque ele não quer te ver adorando, amém? Isso é o que o inimigo quer, até mesmo, como eu disse, com um estilo de vida que demonstra adoração. Nesse tempo, queridos, nesse tempo, porque todos nós passamos por tempos difíceis, o dia da angústia, o dia mau, dia de aflição, tá em diversos textos na Bíblia, nesse tempo que passamos por esse dia, o que eu vejo nesse verso que nós lemos 31, queridos? Nesse tempo, como é importante recebermos uma palavra que nos traga esperança. Porque você vê que esse povo estava cativo, eles estavam oprimidos, e aí Deus, através da vida de Moisés, foi até lá e deu uma palavra para o povo, ó, Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, veio até mim e deu uma palavra que vai vos libertar, ouviu o clamor de vocês, e vocês vão para uma terra que mana leite e mel. E aí é esse versículo 31, que eles diz, quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, que eles estavam passando, se curvou e adorou, queridos. Então o povo começou a adorar. Quando eles receberam, estava difícil, estava passando um tempo de escravidão, um tempo que eles estavam cativos, estavam presos, mas aí quando veio uma palavra de Deus, queridos, para a vida deles, quando veio uma palavra de Deus, que veio aquela palavra que ele soube, Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração, quando ele soube que Deus ouviu e que decidiu vir em seu auxílio, passou a adorar. Então eu quero dizer para vocês, queridos, em tempos difíceis, que nós passamos, como é importante receber uma palavra de Deus, como é importante receber uma palavra que reacenda a esperança e que faça com que a gente adore a Deus, querido, com que a gente não deixe de adorá-lo, porque o inimigo nesse tempo de dificuldade, o que ele quer é te calar, o que ele quer é fazer com que você pare de adorar a Deus, ele quer roubar isso, amém? Mas em tempos difíceis, queridos, a gente precisa continuar
adorando. Provérbios 12, 25, fala que o coração ansioso, se eu não me engano diz, Provérbios 11, 25. Coloca para mim esse texto, Provérbios 12, 25, perdão. Fala que o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. A gente precisa, queridos, de uma palavra que nos traga ânimo, uma palavra que venha da parte de Deus, uma palavra rema, que nos faça a continuar adorando, que nos faça adorar a Deus. Amém, amados? Isso é muito importante. E quando em meio a circunstâncias difíceis, a gente consegue dar ouvido àquilo que Deus nos fala, aplicando o coração na palavra de Deus, queridos, sabendo que Ele decidiu agir em nosso favor, em nosso auxílio, é despertar dessa esperança em nossos corações e a gente acha força para adorar. Aí no verso 31 diz que o povo estava oprimido, o povo estava cativo, enfrentando uma situação difícil, mas quando eles receberam a palavra, eles foram libertos de imediato, sim ou não? Eles ainda estavam cativos, sim ou não? Ainda estavam cativos, ainda estavam presos, ainda estavam sobre um jugo, ainda estavam vivendo uma situação difícil, só que debaixo da palavra que eles já receberam forças e eles já passaram a adorar a Deus. Então eu quero dizer para você, mesmo que ainda, queridos, não tenha chegado em determinada área da sua vida, a libertação que você espera, a mudança que você espera, mas uma palavra de Deus, uma palavra rema basta para que você se curve em adoração, sabendo que Deus decidiu vir em seu auxílio. E eu quero pegar essa palavra aqui, queridos, de verdade, quando eu estava meditando nisso, eu quero trazer uma palavra profética para o seu coração, e a palavra profética para o seu coração nessa noite é o que está aí no versículo 31. Alegra o seu coração, como diz o Juan. Sabe por quê, queridos? Porque Deus decidiu vir em seu auxílio. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas Deus decidiu vir em seu auxílio. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração, uma palavra profética para você nessa noite, querido. E que isso te faça, antes mesmo de ver a mudança nessa situação, você consiga adorar, celebrar, se curvar em adoração ao nosso Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Pode ser, queridos, que a situação que nós estamos enfrentando ainda não mudou. Pode ser, mas essa é a palavra que eu quero liberar sobre o seu coração. Essa palavra profética, né, sobre a sua vida. Pode ser que não mudou, mas essa palavra ela precisa ser suficiente, queridos, para encher de esperança o nosso coração, para nos levar a adorar a Deus. Eu me lembro de um texto, lá em Atos 16, do verso 16 ao verso 34, aquele texto que eu acredito que vocês conhecem a história também, que fala sobre Paulo e Silas servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Por causa de estarem servindo ao Senhor, eles foram açoitados, foram presos, tiveram seus pés e mãos amarrados, né? Mas diz que ali à meia-noite, na prisão, eles adoravam, louvavam, né? E o que Deus fez ali foi maravilhoso, queridos, porque mesmo passando por uma situação difícil, eles não deixaram de adorar, eles não deixaram de agradar a Deus, e o resultado disso, eu quero que você guarde isso para o seu coração, mesmo em tempo difícil. Não foi depois que eles louvaram a Deus, Deus nos libertou, glória a Deus, Deus é bom, você viu o livramento que Deus nos deu? Não foi depois. Eu quero que você preste atenção no detalhe, foi durante, foi enquanto eles estavam amarrados, foi enquanto eles estavam presos, foi enquanto eles foram açoitados, foi enquanto eles estavam ali que olhando aos olhos naturais parecia, é loucura, que cara maluco, cara doido que fica adorando, louvando a Deus, açoitado, as costas cortadas, amarrado, os pés e as mãos no tronco. Quem é que fica adorando a Deus desse jeito? Mas o que Deus diz para mim e para você nessa noite é isso, queridos, não é quando vier, mas é durante o processo, que nós possamos fazer como Paulo e Silas e adorar. Porque Satanás quer, através dessa situação, dessa circunstância, ele quer roubar a adoração ao nosso Deus. Ele quer que você fique caladinho, quietinho, acuado, sem adorar a Deus, sem expressar a glória de Deus. Quer que você seja um crente aí secreto, que ninguém saiba que você é crente. Querido, é nesse momento de dor, é nesse momento de dificuldade, é nesse momento de luta. Querido, adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus, porque isso vai impactar a vida das pessoas. As pessoas vão ver que você está passando por uma tribulação, um tempo difícil, mas elas vão ver que mesmo no meio desse tempo, você adora, você louva, você é grato, e as pessoas vão ver, queridos, como viu na vida de Paulo e de Silas.
Você pega para ver o resultado lá, Atos 16, qual foi o resultado dessa vida de adoração, desse estilo de adoração? O resultado foi o quê? Eles foram libertos. A libertação vai vir. A libertação vai chegar, não é que não vai vir a libertação, queridos. Vai vir a libertação. Só que eu quero que você atente no processo. O processo, querido, continue adorando. Mesmo que esteja doendo, com certeza estava doendo. Ou não estava doendo ser açoitado? Com certeza estava doendo, mas eles adoraram. Está doendo, queridos? Continua adorando. Está doendo na alma, continua adorando. Porque vai vir a sua libertação. Diz que eles estavam adorando de tal forma, chegou uma hora que houve um terremoto, as cadeias caíram. As cadeias caíram. Só que o maravilhoso que não foi só as cadeias deles, as cadeias daqueles que estavam perto deles. As cadeias de todos os presos caíram. As pessoas que estiverem ao seu redor vão ser impactadas por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então não é só, a libertação vai vir, não é só para a gente. Deus tem um propósito através das nossas vidas. E Ele quer que você continue adorando. Para que venha sobre a sua vida, mas não só sobre a sua vida. As pessoas que estão te cercando, as pessoas que estão cativas, amarradas, elas também vão ser libertas por causa de você. Por causa do seu posicionamento. Porque por causa da sua vida de adoração a Deus, essas pessoas vão ser transformadas. Então se alegre, queridos, pule de alegria, porque vai vir a sua libertação, mas vai vir a reboque, vai vir outras pessoas sendo curadas, libertas, saradas, através da sua vida, através da sua casa. Se alegre, em nome de Jesus. Vai chegar. Em segundo lugar, eu quero falar sobre, eu disse aqui que nós, nesse tempo difícil, como é importante receber uma palavra. Porque o povo, mesmo antes de ser liberto, ele recebeu uma palavra. E baseado nessa palavra, ele adorou. E se manteve firme. Então é importante. Só que a segunda coisa que eu quero trazer para você é que, sobre o tempo do cumprimento da palavra. Entre receber a palavra e o tempo que ela vai se cumprir, tem um tempo. Eu quero que você preste atenção nisso. Existe um tempo. Entre o tempo da promessa, da palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas e a sua realização, a gente precisa saber como se posicionar. Satanás não quer que a gente seja livre para adorar. Não quer nos ver adorando, não quer que venhamos a sair do cativeiro. Ele nos colocou, mas ele quer nos manter escravizados, que a gente não venha desfrutar de uma vida abundante. Êxodo capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Êxodo 5, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler comigo? Olha o que diz aí. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó. Prestem atenção no texto, o texto fala por si, queridos. Foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me, para adorar, celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça? E deixe Israel sair. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Quer manter cativo. Verso 3, eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto, para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Verso 4, mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Verso 5, e acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Sabe, o que o inimigo quer fazer conosco aqui, queridos? Ele quer nos manter aí escravizados, e que a gente não venha dar ouvidos à palavra. O faraó aqui, figura de faraó simbolizando Satanás, fala: o que é que você está fazendo com esse povo? Esse povo já é tão numeroso, né? Já é tão assim, vocês ficam aí com essa historinha de vai sair para adorar a Deus. E se você for ver no contexto lá, você vai ver faraó dizendo, o negócio é o seguinte: aumenta o trabalho deles. Porque eles estão ociosos, preguiçosos, é o que eles são, preguiçosos, ociosos. Aumenta a carga de trabalho deles. Eles estão tão ociosos, porque aí eles têm tempo para ficar pensando em adorar. É o que diz o texto. Depois você lê todo o restante do texto. Aí eles ficam com tempo. Então vamos colocar uma carga tão pesada sobre esse povo, que eles não vão ter tempo para pensar nessa bobagem de adorar a Deus. E é isso que o inimigo quer fazer nas nossas vidas, queridos. Principalmente nos tempos de hoje. Ele quer colocar uma carga tão pesada sobre nós.
Ele quer nos oprimir de tal maneira, Ele quer que a gente se embarace de tal forma, que nós não tenhamos tempo para pensar em adorar. Que a gente fique tão embaraçado com tantas coisas, que nós não tenhamos tempo para pensar em adorar. Ele quer que nós sejamos crentes domingueiros. Ele quer que nós sejamos aqueles crentes que, perdão da palavra aqui, queridos, nem fede nem cheira, que não faz diferença nenhuma, aonde quer que esteja. Aquele crente que diz que é crente, que tem a Bíblia, que conhece, mas seja no trabalho, seja na família, seja onde ele estiver, não faz diferença na vida de ninguém. É isso que ele quer. Ele não quer que a nossa vida expresse uma adoração verdadeira ao Senhor. E é o que Satanás está dizendo aqui, ó. Por que você está com essa conversa aí, Moisés? Para com isso, você está atrapalhando o meu povo aí. Você está querendo tirar meus escravos? Para com isso, para com isso. Fica com essa história não. Aumenta a carga aí, porque senão eles vão ficar dando ouvido a mentiras. O faraó vai falar sobre isso. Ou seja, preste atenção aqui. O faraó quer que você acredite que aquilo que Deus te falou é mentira. O inimigo das nossas almas quer que você acredite que a promessa que Deus te deu, a palavra que Ele deu para você, eu não sei qual é, a palavra que Ele te deu, as promessas que Ele te fez, seja pessoal, seja família, seja no seu ministério, eu não sei. Deus fala não só de forma generalizada, mas Ele fala algo pessoal com você. E o inimigo quer que você acredite que isso é mentira, que isso não vai acontecer, que a sua libertação não vai chegar, que a sua bênção não vai vir. Então, às vezes, nesse momento, ele é, às vezes até, queridos, e aqui eu quero que você entenda, nesse tempo, às vezes, ao invés de vir a libertação, essa situação mudar, como você tanto está esperando, ao invés disso, como aconteceu com o povo, ao invés disso, parece que às vezes aumenta a opressão. A opressão parece que aumenta, o peso parece que vem mais. Mas isso é para dizer para você, ei, para, é mentira, isso que aí que você está ouvindo é mentira, isso aí que você ouviu lá na igreja é mentira, essa palavra, essa promessa é mentira, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Então ele tenta te oprimir, ele tenta te fazer para você desacreditar da palavra. É o que ele quer fazer comigo e com você. Amém, queridos? Olha o que diz aí no capítulo 6, olha o verso 9. Capítulo 6, verso 9, de Êxodo. Capítulo 6, verso 9. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Preste atenção, queridos. Um pouquinho antes, nós lemos no capítulo 4, verso 31, que quando Moisés foi e falou, o povo se alegrou, aí ouviu o nosso clamor, e glória a Deus, e se curvou em adoração. Um pouco mais à frente, no capítulo 6, Moisés vai lá novamente e fala com o povo, mas aqui diz o texto que o povo já não estava dando ouvidos. Por quê? Por causa da cruel, aqui como diz aqui, deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que estavam sofrendo. Por quê? A libertação não veio de imediato. Deus deu uma palavra, e eles se alegraram, e eles adoraram, e aí ficaram, e agora vai chegar a nossa libertação e tal. Só que não chegou, pelo menos não no tempo que eles queriam, não na hora que eles esperavam. E quando Deus manda Moisés ir lá de novo, e até Moisés fala, mas Senhor, eu desde quando o Senhor falou comigo, eu tenho ido lá, não aconteceu nada. Ao contrário, o faraó está massacrando o povo mais ainda, e o Senhor de uma forma alguma libertasse esse povo. Deus só fala, vai lá Moisés, vai lá e faz o que eu te mandei. E diz o que eu disse para você. Mesmo Deus está falando, não fica olhando para a circunstância. Não fica olhando, só faz o que eu te mandei, e fala o que eu te mandei falar, e faz o que eu te mandei, e diz o que eu te mandei dizer. E Moisés vai lá, e quando Moisés faz isso, queridos, aí eu fiquei interessante que o povo não deu ouvidos. Aqui eu quero dizer para você, queridos, preste atenção aqui. Esse mesmo povo que tinha se curvado em adoração, se alegrado, aqui já não estava ouvindo. Porque eles estavam passando por tamanha opressão, tamanha angústia, como diz o texto, que Moisés falou para eles, mas eles não ouviam. Aqui eu quero dizer para você, meu amado, para você descansar o seu coração. Porque às vezes, queridos, você está tão angustiado, às vezes passando por uma situação de tanta aflição, que às vezes, preste atenção, dá ouvidos aqui agora, em nome de Jesus, que às vezes você está ouvindo a palavra, mas você não está nem, está escutando, mas não está nem ouvindo, porque
a dor, o que você está precisando aí, está tão assim, sabe, angustiando, te afligindo, que quando Deus está falando com você, Deus está te dando uma promessa, mas você não está conseguindo ouvir. Porque às vezes está colocando mais os olhos aí nessa situação, e aí você tem ficado angustiado e não está conseguindo ouvir a Deus. Foi o que aconteceu com o povo. Foi o que aconteceu com ele. Então eu quero dizer para você, queridos, aquieta o seu coração. Pode estar difícil, mesmo que esteja difícil, mas em nome de Jesus, consiga voltar, volte os seus olhos, volte o seu coração para aquilo que diz a palavra, aquieta o coração para que você consiga ouvir a voz de Deus falando com você. Vai chegar a libertação, mas Deus quer que você ouça, Deus quer que você ouça. Agora, se você ficar com os olhos tão aí no problema, tão na dificuldade, você não vai conseguir ouvir. E aí você não vai conseguir adorar a Deus, você não vai conseguir ter alegria, vai roubar a sua paz, vai roubar a sua alegria. Aí você está aqui como de corpo presente, mas você não está tendo alegria, você não está tendo paz, você não está desesperançado, não está mais acreditando que algo vai mudar, que algo vai acontecer. Não deixa isso acontecer, não deixa a angústia tomar o seu coração de tal forma, a aflição tomar de tal forma, que você já não ouça mais a Deus. Não permita isso. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Agora, pastor, como é que eu posso ser livre para adorar? Nós vimos que no meio de tempos difíceis, a gente precisa de uma palavra. Pegando esse gancho de precisa de uma palavra, queridos, e Deus usa pessoas. Tempos difíceis, como nós precisamos de pessoas? Como nós precisamos de alguém que Deus vai usar, que às vezes você não fica esperando Deus descer lá do céu. Deus pode falar de diversas maneiras, nos sonhos, visões, né, de diversas formas, através das circunstâncias, mas Deus pode usar a vida do seu irmão para falar com você, para te dar uma palavra, naquele momento, na hora certa, a palavra rema, que vai no seu coração e te traz um novo ânimo. Por isso, queridos, não ande sozinho. Entenda uma coisa, para você vencer essa dificuldade, precisamos uns dos outros. Precisamos de pessoas aos nossos lados. Provérbios 18:1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, quem se isola, quem tenta levar sozinho no peito e vencer sozinho, é doido. A gente precisa uns dos outros, sozinho não vai, querido. A gente precisa desabafar com alguém, a gente precisa falar com alguém, a gente precisa de alguém que acredite em nós, a gente precisa de alguém que ore conosco, para a gente vencer, para a gente ser, às vezes tem, quando fala de libertação aqui, queridos, às vezes tem áreas na sua vida que ainda precisa de libertação. Eu sirvo a Deus, pastor, glória a Deus. Fui liberto das garras da escravidão, do pecado, das garras de Satanás, glória a Deus. Mas às vezes pode ter áreas na sua vida ainda que precisam ser libertas. Amém? E se tem isso, como é que eu posso, como ser livre, pastor, totalmente para adorar? Como ser? Em primeiro lugar, como que eu posso ser livre para adorar? Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui eu quero, para não tomar muito tempo, eu quero dizer para você que está aqui, ou para você que está me ouvindo em casa, ou vai ouvir posteriormente essa mensagem. Queridos, a única maneira de você ser livre de verdade, livre de uma vida de derrota, livre de uma vida de miséria, né, livre de uma vida de destruição, de pecado, das garras do inimigo, né, a única maneira da gente ser livre e desfrutar de uma vida abundante, você precisa render sua vida a Jesus. Não existe outra maneira, não tem pirlim-pim-pim. Você que ainda não fez isso, querido, você que ainda não entregou, não rendeu a sua vida a Jesus, e você tem levado uma vida de destruição, você tem se sentido amarrado na sua vida, ou em diversas áreas da sua vida, só tem um jeito, um único caminho, é você entregar a sua vida para Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade de verdade, queridos, é quando Jesus é o nosso dono, quando Jesus é o nosso Senhor. Porque se Jesus não for o dono e o Senhor da sua vida, você pode até não entender, mas você ainda continua cativo. Você ainda continua escravo. Não, pastor, não sou escravo. Você acha que não. Mas se Jesus não é Senhor da sua vida, tem outro que é. Se Jesus não é o seu Senhor, não tem um terreno neutro, queridos. Ah, não é nem Jesus, nem o diabo, isso não existe. Se Jesus não é o Senhor da sua vida, tem outra pessoa que está governando ela. Por mais que você não entenda isso.
Então, a única maneira de ser liberto de verdade, em primeiro lugar, Jesus precisa ser o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador. Amém? E eu disse, tanto você, eu conheço a maioria dos da casa, que já caminham há algum tempo, mas eu quero dizer, todos que estão aqui, os que estão ouvindo, se você ainda não fez isso, meu amado, se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, eu quero dizer para você, entrega a sua vida hoje. Ai, não, um dia você vê Jesus, deixa eu acertar isso, deixa eu acertar aquilo, deixa eu fazer aquilo outro. Não, vem como você está. Da maneira que você está. Ele não precisa que você se acerte, não. Ele precisa que você creia. Ele precisa que você renda o seu coração para Ele. E Ele vai libertar você. É a única maneira, o único caminho de você ser liberto dessa vida de derrota. Você precisa entregar a sua vida. Deixar que Ele seja de verdade o seu Senhor e o seu Salvador. Amém, queridos? Em segundo lugar, busque libertação em todas as áreas da sua vida. Como eu disse a vocês, pastor, eu sou crente, já aceitei Jesus, não sou escravo mais não. Pode haver áreas na nossa vida, sim, queridos, que precisa de libertação. Eu não vou ler o texto para a gente, senão vai se estender muito, vou só citar, se você quiser anote, mas o texto de Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 23, é aquele texto que vai falar sobre um camarada que chama Simão o mágico. Eu não sei se vocês lembram dessa história, mas é um camarada que ele enganava as pessoas, ele iludia as pessoas com mágica, e muita gente seguia ele era famoso, poderoso, era conhecido como grande poder. E aí Filipe, o evangelista, foi e pregou a palavra, o evangelho, no poder de Deus, na graça de Deus, Filipe pregou, e diz que aquelas pessoas que estavam lá enganadas por esse Simão, creram, foram salvas e foram batizadas. E diz o texto que o próprio Simão creu. O próprio Simão creu e também foi batizado. Eu acho tremendo isso. Simão creu e foi batizado, ele acreditou, recebeu a Cristo, creu e também foi batizado. Só que no decorrer do texto você vai ver que Simão começou a observar maravilhado, que os apóstolos colocavam a mão sobre as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, e ele ficou tão assim, né? Ele falou, que isso? Aí chegou para os apóstolos e ofereceu dinheiro, falou, me dá esse poder também, para sobre quem eu impor minhas mãos, receba também o Espírito Santo. Os apóstolos falaram, que pereça com você o seu dinheiro, seu coração não é reto diante de Deus, né? Em outras palavras, vai se consertar com Deus, porque eu vejo que você, lá no texto vai dizer assim, que você está preso pela amargura, você ainda está amarrado, enredado. Eu não me lembro ao certo a palavra, mas vai falar sobre preso. Apesar dele ter aceitado ao Senhor, dele ter crido, ter sido batizado, ainda tinha uma área na vida de Simão que estava presa, queridos. Que área era essa? Quando a gente observa o texto. Simão era acostumado, ser o cara. Simão era o grande, conhecido como grande poder. Ele era o cara. As pessoas seguiam ele. E quando ele se converte, ele começa a ver os apóstolos sendo grandemente usados por Deus. A motivação do coração ali é errada. Ele queria posição, ele queria status, ele queria ser ainda o grande poder. Né? Havia uma área na vida de Simão que precisava ser tratada. Com isso eu estou querendo dizer, queridos, que pode haver ainda áreas na nossa vida que precisam ser tratadas. Não é porque você aceitou a Cristo. Pode haver áreas na nossa vida que às vezes ainda precisam ser libertas, que ainda há amarras. Pode ser no relacionamento, pode ser nas finanças, né? Eu não sei qual área que pode haver ainda que você é crente, mas se você tem lutado e você precisa de mudança, de libertação nessa área. E Deus quer que nós sejamos livres totalmente para adorar. Deus quer nos ver livre dessas amarras. Amém? E o que a gente faz então, pastor? No capítulo 5, do verso 6 ao verso 9. Vou ler só o verso 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Satanás aqui na figura de Faraó diz, sabe de uma coisa? Aumenta a carga de trabalho deles. Aumenta a carga para que eles cumpram e não deem atenção a mentiras. Sabe uma das coisas para que a gente seja livre dessas amarras, queridos? Continue, preste atenção aqui, continue dando ouvidos à palavra.
Pastor, eu ouvi, eu recebi, eu me alegrei, a palavra, Deus falou comigo, vai mudar essa situação na minha vida financeira, vai mudar essa situação no meu casamento, vai mudar essa situação no meu trabalho, vai mudar essa situação no meu ministério, e aí você pulou de alegria, glória a Deus, e está 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, glória a Deus, mas aí não chegou ainda. E o que o inimigo quer é que você venha te oprimir, para que você não dê ouvidos, para que você deixe de ouvir a palavra e você ache que, será que eu me enganei? Para que você ache que é mentira. Então, uma das coisas que eu digo para você, continue a dar ouvidos, queridos, né? A promessa de Deus. Satanás vai tentar aumentar a opressão sobre a sua vida, para fazer você desacreditar da palavra, das promessas que Deus fez. Esse é o momento da gente se manter firme. Continue olhando para a palavra e não para circunstâncias que podem até por algum tempo, ao invés de melhorar, pode piorar. Você está me ouvindo, querido? Quando Moisés foi lá e declarou para o povo, e declarou para Faraó, deixa o meu povo ir, porque assim diz o Senhor, assim, a situação melhorou ou piorou? O que aconteceu? Piorou. O inimigo veio com mais opressão ainda, a ponto que o povo ficou tão angustiado que já começou a não dar ouvidos. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite, que você, cuidado, para que você não fique tão focado nisso, porque às vezes a situação, aparentemente, ao invés de melhorar, pode agravar. E aí, porque ele quer que você não dê ouvidos. Então eu digo para você, queridos, ainda que aparentemente as coisas pioraram, continua dando ouvidos para a palavra. Continua dando ouvidos para a promessa. Continue ouvindo aquilo que Deus te diz. Continue alimentando o seu coração com a palavra. Continue. Não fique focado no que os olhos naturais estão vendo. Com isso eu não estou dizendo para você ignorar, mas para que você prefira olhar para a realidade espiritual. E nós falamos muito sobre isso esses dias aqui, sobre transformar a esperança em fé, sobre fé, e na realidade espiritual, o que Deus disse para você já é verdade. Só que você não está vendo. E você precisa perseverar em fé até que aconteça, até que se materialize aqui no reino natural. Amém? Hebreus 6,12, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança. Então não é só fé, você teve fé, e foi uma fé genuína, só que você precisa perseverar nessa fé até acontecer, até se materializar, dando ouvidos à palavra, porque o inimigo vai tentar na sua mente, é mentira, não vai acontecer, não é para você, não vai acontecer, não é para você, é o que o inimigo tentou aqui. Outra forma, como que eu posso ser livre? Primeiro, continuar dando ouvidos à palavra. Segundo lugar, nos livrar dos embaraços. Veja que aqui nesse texto, uma das coisas que o inimigo quis também é, embaraça eles, dá trabalho para eles, deixa eles muito ocupados, para que eles não tenham tempo de pensar em adorar. Então, uma das formas, queridos, que o inimigo pode tentar te roubar e te impedir que a libertação chegue na sua vida, é te manter embaraçado. E hoje, se tem um tempo, que eu acredito que esse tempo, é o tempo de hoje, o tempo de tanto crente embaraçado, enredado com tantas coisas, é com trabalho, é com coisa, e às vezes, um exemplo, trabalho é bênção, mas cuidado para o trabalho deixar de ser bênção e se tornar uma maldição na sua vida. Eu falo porque tem crentes embaraçados com tanta coisa, querido, que não tem tempo para adorar, não tem tempo para pensar em buscar a Deus, não tem tempo para pensar em se consagrar, não tem tempo, e essa é uma estratégia do inimigo para que você seja cada vez mais frio, para que você deixe de acreditar. Então, cuidado com isso, queridos, coisas que nos embaraçam, é a internet, é tantas coisas, com isso eu não estou pregando nada contra isso, mas se você não tomar cuidado, essas coisas podem te embaraçar, te enredar, te roubar, a ponto que você não adora mais a Deus, não busca mais a Deus, e a sua libertação aonde você está esperando, não vem. É uma estratégia, te embaraçar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz, nenhum soldado que foi alistado, arregimentado no exército do Senhor, se deixe embaraçar com os negócios dessa vida. Não se deixe embaraçar, querido. Não se deixe embaraçar. Olha aqui para o pastor, nós estamos aqui, desejamos bênçãos, temos projetos, temos propósitos, mas acima de qualquer coisa nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui com um propósito como igreja, ganhar vidas, cuidar dessas vidas, de um dia chegar ao Senhor, chegar aos céus com o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 9, o alvo da nossa fé é a salvação das nossas almas. Nós temos um propósito. Então não fique tão embaraçado, tão enredado, tão preocupado, tão ansioso com as coisas dessa vida, ao ponto de que você se esqueça quem é você.
Qual é o propósito da sua vida? Porque isso rouba a sua alegria, rouba a sua paz, rouba a sua esperança. E aí você não é nem uma coisa nem outra, porque você não está nem lá no mundo curtindo literalmente os prazeres que o mundo oferece, mas você também não está nem mergulhado em Deus. Então você não vive nem lá nem cá. Eu acho que é um pior estágio até, porque as pessoas que estão lá no mundo que não conhecem a palavra, de certa forma ainda elas desfrutam os prazeres que o mundo oferece. Então cuidado com os embaraços. Outra coisa, como que eu sou livre dessas amarras que está me prendendo, pastor? Não dar ouvidos às mentiras do inimigo, né? Não dê ouvidos a essas mentiras que o inimigo fala. Nós vamos ver isso aí em Êxodo capítulo 5, o verso 20, verso 21 também. E devemos também, queridos, nos lembrar que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Amém? Lembre-se disso. Por que eu estou dizendo isso? O inimigo, ele quando, ali através da figura de Faraó, ele quis pôr medo no povo de Israel e colocou. De tal forma que quando Moisés foi falar novamente com os líderes falaram, o que é que você fez com a gente? Você colocou uma espada na mão de Faraó, né, para nos matar. O que é que você fez com a gente? O que ele quer fazer com a gente aqui, queridos? Ele quer que a gente não só venha se calar, mas que a gente venha se omitir. Ele falou, o negócio é o seguinte, eu me posicionei em Deus, parece que quando eu me posicionei para levar uma vida de santidade, para levar uma vida agradável a Deus, para fazer a diferença na vida das pessoas, aí que estreitou. Então o inimigo quer que você pense assim, quer saber? Vou tirar o pé, vou ficar quietinho. Não vou afrontar o inimigo não, que é o que aconteceu, esse povo aqui, eles começaram a querer recuar, não, vixe, olha o que fez, não libertou a gente está pior, então o inimigo quer que você tire o pé, porque fala assim, você já ouviu aquelas pessoas, falam, parece que comecei a servir a Deus, parece que começou a apertar mais as coisas, parece que quando eu não servia a Deus, a área financeira não era assim, meu casamento não era assim, as coisas não eram assim, agora parece que apertou. Ele quer que você recue. Ele quer que você pense que, quando eu decidi servir a Deus, as coisas só pioram. Então, quer saber, eu vou ficar quietinho por um tempo, eu vou ficar quietinho no meu canto. Querido, Deus não te chamou para isso. E você não é covarde. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Muita gente vê de maneira equivocada esse texto. Quando você pega para ver no original, isso não está falando de uma igreja defensiva, que o inimigo vem nos atacar e a gente se defende e o inimigo não prevalece. Quando fala que as portas do inferno não vão prevalecer, está falando que a igreja vai avançar contra o inferno e as portas não vão prevalecer. A igreja vai entrar e vai saquear o inferno, vai libertar os cativos, os oprimidos. Então o inimigo quer, queridos, que nós sejamos uma igreja que fica só, aí vem os problemas, vou me defender, não sei o que, vou me defender. Querido, eu e você não fomos chamados para ficar só na defensiva. O que Deus quer é que nós venhamos a avançar. E quando Satanás vier nos oprimir para dizer, se você se manter assim, se você continuar servindo a Deus assim, se você continuar com essa fidelidade, essa santidade, eu vou apertar a coisa para você. E aí ele quer que você se, não, tá bom, vou ficar quietinho aqui. Você não mexe comigo, eu não mexo com você. Não, queridos, a gente precisa ser como Paulo, onde aqueles demônios que espancaram alguns que tentaram expulsar o demônio de um homem lá que não tinha comunhão com Deus, e Paulo, os demônios, da boca dos demônios ouviram assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Não conheço vocês, mas eu conheço Paulo. Paulo era conhecido, não era só nos céus não, Paulo era conhecido no inferno, Paulo era um terror para o inferno, queridos. E Deus quer, meus amados, que nós sejamos um terror para o inferno. Isso não era só para Paulo. Deus quer que a gente se posicione todos os dias, de maneira que quando a gente levantar, colocar os pés no chão, a gente venha dar dor de cabeça para o diabo. Levantou de novo. Lá vai ele. Não deixa ele quieto não, porque se deixar ele quieto, ele vai libertar os cativos. Se deixar ele quieto, ele vai libertar os oprimidos. Se deixar ele quieto, pessoas vão ser salvas. Se deixar ele quieto, pessoas vão ser curadas. Se deixar ele quieto, pessoas vão conhecer o Evangelho. Para ele, para ele. É o que o inimigo quer, queridos. Mas nós não fomos chamados, nós somos igreja que avança.
A gente não foi chamado para ficar só se defendendo quando o inimigo vem atacar a gente, não. Nós fomos chamados para avançar contra o inferno. Estamos encerrando, queridos. Outra coisa, como ser liberto então, pastor? Não dar ouvidos às mentiras do inimigo, continue a obedecer a Deus e dizer o que Deus diz. Foi o que eu disse sobre Moisés. Moisés falou, Senhor, eu fui lá, falei para o povo que o Senhor me mandou dizer, e o Senhor não libertou. Agora o Senhor está mandando eu ir lá falar para o faraó. Se o meu povo não ouviu, como é que o faraó vai me ouvir? E aí Deus diz para ele, Moisés, só vai e fala, e diz o que eu estou te mandando dizer. Com isso eu quero dizer para você, queridos, continue a obedecer e continue a falar o que Deus quer que você fale. Esse é um segredo. Continue a obedecer e continue a falar o que Deus quer que você fale. Não feche a sua boca. Não deixe o inimigo fechar a sua boca nesse momento. E continue a ser obediente. A obediência é o segredo para a vitória, queridos. É que muitas vezes, nesses tempos tão difíceis de opressão, a gente às vezes recua. A gente deixa de obedecer. A gente deixa de dar ouvidos por causa da cruel escravidão. A gente deixa se abater. Ai. Cuidado com isso. Cuidado com as mentiras e com os enganos do diabo. Persevere até se manifestar a libertação. Né? Moisés, o povo ali perseverou. Persevere até se manifestar a libertação e não negocie com o diabo durante o processo, por mais doloroso que esteja. Eu sei que eu preciso tomar um tempinho nesse tema aqui. Persevere, queridos, e não negocie, sabe por quê? A hora que Moisés foi lá e anunciou, e a hora que Deus começou a agir, começou a vir as pragas sobre o Egito, começou a pesar a mão sobre o inimigo, o faraó ainda endureceu o coração. E chegou uma hora, né, Deus pesando a mão sobre o inimigo, chegou uma hora que o inimigo quis negociar. Falou, tudo bem, Moisés. Não, vocês querem ir? Tudo bem, eu vou deixar vocês ir, vou deixar você livre. Vou deixar. Só que é o seguinte, deixa as mulheres, as crianças e o rebanho. Sabe o que eu digo, vejo nisso aqui, queridos? Em momentos tão difíceis, às vezes, você está tão assim oprimido e o inimigo vai querer dar um alívio e falar assim, eu te alivio. Eu deixo você livre disso aqui. Só que a sua família não. Os seus negócios não. As suas finanças não. Eu deixo você, eu não mexo com você, deixo você quietinho. Pode até adorar a Deus, eu te libero. Mas a sua família é minha. Os seus familiares, e queridos, Deus não nos chamou para isso. Deus fala, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não negocie. E Moisés não negociou, falou, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu preciso levar os jovens, as mulheres, as crianças, os velhos, de jeito nenhum. E Satanás tentou negociar. Mais para frente, de novo, Deus apertou a pressão lá e veio tentando negociar de novo. Fala, tudo bem, Moisés, tudo bem. Pode ir. Vai você, vai as mulheres, vai as crianças, pode ir todo mundo. Só deixa os rebanhos. Só deixa o rebanho só. O rebanho fica. Sabe o que eu vejo nisso, queridos? Às vezes Satanás, tudo bem, não tem problema você ir para a igreja, adorar a Deus, vou liberar até você, vou liberar até a família, pode ir. Mas as suas finanças são minhas. As suas finanças vão ficar nas minhas mãos. E aqui eu digo para você, pastor, dinheiro, não é dinheiro. Não se trata de dinheiro. Se trata de tudo que nós temos é para adorar a Deus. E Deus, às vezes, Ele quer, de maneira assim, Satanás escravizar você nessa área, para que você não use o que você tem, o que Deus tem te dado para adorar a Deus. Porque as nossas finanças é para adorar a Deus. Então, queridos, nesse tempo difícil, não negocie. Não negocie. O que, não, tudo bem, só tem uma área que está assim, mas não tem problema, nada é perfeito, né? Eu estou glória. Não negocie. Deus tem a liberdade para você, é família, é finanças, é saúde. Não negocie, queridos. Deus tem algo para a sua vida abundante. Agora, se a gente não tiver entendimento, às vezes a gente não negocia, não tem problema, eu vivo assim, minha vida é uma benção, só minhas finanças que eu vivo uma derrota, mas não, às vezes é vontade de Deus, não é vontade de Deus. Eu não digo que a gente não vá passar por situações, podemos passar por situações, mas não é vontade de Deus que a gente seja derrotado, que a gente viva como derrotado, em áreas da nossa vida. Você quer isso para o seu filho? Meu filho, ele vive bem no casamento, mas a vida dele é uma miséria, mas não tem problema, tá bom.
Então, queridos, não negocie, porque Satanás vai tentar negociar nesses momentos difíceis, para que você, alguma área da sua vida permaneça presa. Mas Deus tem libertação para todas as áreas da sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Deixa eu pedir para vocês colocar de pé. Eu sei que nós passamos um pouquinho aqui, queridos. Mas eu quero pedir, enquanto eu pedir para o Ministério de Louvor, rapidinho, sobe aqui, por favor. Eu quero pedir para nós encerrarmos com louvor. Eu quero que você cante esse louvor, queridos, esse último louvor, como um louvor profético sobre a sua vida, tá bom? Eu quero que você cante e declare isso. Eu não sei, queridos, o que é que estava amarrando você, o que é que estava prendendo você, o que é que estava te embaraçando na sua vida ou em áreas da sua vida que precisavam de transformação, libertação. Mas eu quero que você tome essa palavra hoje, queridos, e creia que Deus quer nos ver totalmente livres. Por quê? Para adorar. Porque nós adoramos a Deus com tudo que temos e tudo que somos. E Deus quer te ver livre para adorar. Mas para isso, como nós ouvimos aqui, continue a ouvir a palavra. Continue a obedecer. Não dê a ouvir as mentiras do diabo. Amém? Continue meditando na palavra de Deus. Todos os passos que nós vimos aqui, enche o seu coração disso, queridos. Em nome de Jesus. E mesmo em tempos difíceis, não deixe de adorar. Não deixe de abrir sua boca. Está chegando, queridos. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Não desista, não pare. Não pare agora. Amém? E que nós possamos dizer como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja uva nas videiras, nem produção de alimento nas lavouras, nem bois nos estábulos, nem ovelhas nos currais, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Nós vamos adorar o Senhor, o último louvor. Cadeias quebrar. Eu quero que você adore com o seu coração. Vamos adorar o Senhor? E sabe uma coisa que nós temos um privilégio? Nem os anjos têm. Nós temos o privilégio de abrir a nossa boca e adorar em tempos de dor, em tempos que nós estamos passando por sofrimentos. A gente pode abrir a boca e adorar. Um sacrifício de louvor. Está doendo, está difícil, mas Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Eu confio em Ti, o Senhor é o meu Deus, e eu não vou deixar o Senhor por nada. E eu sei que o Senhor vive, e que o Senhor vai se levantar, e que eu vou ver o agir do Senhor na minha vida, nessas áreas, ou em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, e nós cremos que em Ti, Pai, nós somos livres, e não aceitamos nenhuma das amarras sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa finança, Pai. Nós não aceitamos, Pai, nenhuma amarra que o inimigo das nossas almas tente sobre as nossas vidas, mas nós declaramos que nós somos livres no Senhor, Pai, livres para Te adorar, livres para bendizer ao Senhor, livres para glorificar o Teu santo nome, livres para desfrutar da vida plena e abundante que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, você pode dizer assim comigo? Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória. Fala para ele que ele é livre de todas as amarras, todos os enganos, todas as mentiras.